Olá pessoal, tudo bem? Mário Winer, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos ao canal, né? Muito obrigado por estarem aqui, por acompanhar o nosso trabalho, tá bom? Galera, nesse vídeo aqui, a gente vai responder uma questão que é recorrente no ATM, né? E também ontem, um licenciado nosso aqui, um que já tem multiloja, né? Um licenciado que já está com 3 lojas, indo para a 4ª já, ele fez um questionamento e a gente vai responder então aqui em forma de vídeo para atender mais pessoas, tá bom? Vamos ver aqui qual é o questionamento, tá? Não vou dizer quem é o licenciado, não vou expor a pessoa, só mesmo vamos usar aqui a questão que ele colocou, de uma situação pontual sobre uma das lojas dele, para a gente dissertar sobre a resposta e poder ajudar mais pessoas que têm a mesma dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o nosso licenciado. Sabe qual que é a minha grande dúvida, Mara? Que é o seguinte, aquele meu ponto lá do Atacadão lá é um ponto muito bom, né? E a máquina que eu tenho lá, que é uma Multiserve 3 da Arp Frio, que é a máquina de entrada deles, é uma maquininha porreta, né, meu? Ela aguenta também. Só que o que acontece? Estou percebendo que em alguns momentos eu estou deixando meio que dinheiro na mesa. Por quê? Porque eu não posso forçar muita máquina. Até um movimento de 3 mil reais no dia, a máquina me atende, né, no limite ali. Mas para esse verãozão, cara, eu tô acreditando que vou ter movimento de 4.500 no único dia, entendeu? Que máquina que você acha que atenderia esse movimento aí de uns 4 mil reais por dia? Por exemplo, se eu colocar mais funcionário lá para trabalhar, né, para puxar a máquina, ela não vai aguentar, ela vai parar nesses 3 mil aí, entendeu? Vai começar a sair sorvete mole, quer dizer, hoje a gente já dá uma segurada, entendeu? Mas eu queria pegar o movimento, né, meu? Eu quero estar formando fila, eu queria atender tudo. E aí, como eu tô vendo o ponto lá da Coop, né, que já tá para sair, aí eu queria pegar uma máquina pro Atacadão nova e mandar essa máquina do Atacadão pra Coop, entendeu? É isso aí, ó. Como vocês puderam ouvir, né, esse nosso licenciado, ele tá com uma questão agora que é a seguinte, né? Em um dos pontos dele, é um ponto alavancado, um ponto bom, né? É um quiosque no Atacadão, né? O Atacadão que é uma rede boa, uma praça boa, tem bastante ancoragem, né? E ele tá com uma máquina lá de entrada, né? Uma máquina de entrada da Arp Frio, com média de faturamento ali de 3 mil reais por dia, tá? Eu inclusive falei para ele que para esse equipamento que ele tem lá, ele conseguir fazer esse faturamento de 3 mil reais por dia já é sensacional. Tá? Com esse equipamento já é sensacional, porque é um equipamento de entrada e é um equipamento para atendimento lerdo, né? Então, eu falei para ele, poxa, cara, se você está conseguindo bater esse faturamento aí perto de 3 mil reais de média com esse equipamento, já é uma vitória assim absurda, tá? Porque é um equipamento mesmo de entrada, equipamento de cerca de 30 kg por hora, é um equipamento conjugado, né? Então, como ele está com essa questão agora, vamos responder a questão dele de um jeito... Porque não tem fórmula, né? Tudo depende de uma série de coisas, tá? Então vamos lá, vamos seguir para não ficar muito grande essa introdução. Vamos responder a questão dele e, de repente, pode ser a sua questão também. Bora lá, bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, como eu estava dizendo... eu já acho, inclusive falei isso para ele, eu já acho uma vitória absurda ele tá conseguindo bater certinho ali uma média de 3 mil reais por dia de faturamento com aquele equipamento, com a Arp Frio Multiservice 3, né, que ele tem lá. É uma máquina realmente de entrada, é uma máquina que ela tem uma produção aí perto de 30 kg por hora, tá? Não é grande coisa. E ele consegue, e mesmo assim ele consegue ter um faturamento razoável. Se você pegar um faturamento para média de 3 mil reais por dia, você vai ter aí no hipermercado, cara, você vai fechar um faturamento de 70, perto de 70 mil reais, pode chegar até quase 80 mil reais, né? Então, com um equipamento muito barato, um equipamento conjugado e um equipamento de produção chegando ali em média produção, tá? Porque é um equipamento perto ali de 30 kg por hora, tá bom? Então, primeira coisa importante de você ter em mente, tá? Para você fazer, para você construir ali sua experiência, né? O seu ponto de vista, a sua visão, é o seguinte, já é uma vitória, tá? Primeira coisa, já é uma vitória, porque é uma máquina compatível com uma 425, por exemplo, tá? Então, por exemplo, o cara ele consegue fazer uma média de faturamento de 3 mil reais por dia com uma máquina compatível com uma 425, por exemplo, que a gente usa aqui bastante, né? Então, ou seja, a primeira coisa é isso, já é uma vitória.
Daí para frente, vai vir a temporada cabulosa, verãozão também. Esse movimento vai aumentar, com certeza. Você pegar, principalmente agora na parte de temporada, novembro, dezembro, tem 13º, Natal, Ano Novo. Esse movimento ele pode até dobrar, né? Então, não quero perder venda. Para que equipamento que eu vou? Né? Aí vai depender do orçamento, né? No caso desse nosso licenciado, ele já está ancorado. Então, por exemplo, essa é a terceira loja dele, ele já vai para a quarta. Então, ele já está mais calçado, ele consegue ir para um equipamento mais caro, se ele quiser, né? Então, por exemplo, vou comprar uma Taylor, nem que seja vou comprar uma Taylor usada. Vou comprar aí uma 713 usada, vou pagar 50 mil reais, de 50 a 60 mil reais numa 713 em bom estado, que foi bem cuidada, usada, né, revisada direitinho com garantia. De 50 a 60 mil reais você vai pagar no equipamento desse, e aí sim você vai ter um equipamento para faturar 100, 120 mil reais com certeza e com facilidade, tá bom? É um equipamento mais chato, né? Um equipamento mais, enfim, não é tão simples, né? Esses que a gente está acostumado aqui é praticamente eletrodoméstico, liga na tomada e trabalha. Equipamento Taylor é um pouquinho mais chato, né? Eu tenho Taylor em operação, eu sei como que é, tá? Mas, enfim, para pegada, para faturar alto, aí não tem outra opção, tá? Hoje a gente tem as máquinas da TechSoft também, que estão dando um show de bola, né? Mas, assim, quando se pegar no custo-benefício ali, Taylor vai ser sempre Taylor, tá? Ainda tá lá no primeiro lugar disparado, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o raciocínio. O cara já está no hipermercado, já tem 3 lojas, já vai para a quarta, beleza. Ele está numa situação diferente da maioria. Para quem vai começar e vai entrar no hipermercado, aí você tem que pensar muito no orçamento que a pessoa tem para investir na abertura desse quiosque ou dessa loja, tá? Por quê? Porque, se é a primeira operação da pessoa, provavelmente ela não esteja calçada. Ela não tem outras fontes de renda, ela não tem dinheiro vindo de outros lugares. Então ela tem que fazer um cálculo, ela tem que pensar em que equipamento ela vai colocar para funcionar, tá bom? Então, baseado nisso, o que eu posso falar aqui é o seguinte. O que eu falei para ele foi uma coisa, o que eu falei para ele foi o seguinte. Se a questão for orçamento e você quer ir para um equipamento novo, como você já consegue fazer um faturamento razoável aí, certo? Numa média de 3 mil reais por dia, com esse equipamento, que é um equipamento que não chega nem à média produção praticamente, então a gente está falando de um equipamento de 30 kg por hora conjugado. Então, para a demanda que ele pretende atender nessa temporada e no verão, uma máquina bicilindro, você pegar a 435A, por exemplo, que é uma máquina bicilindro, já não é conjugada, já tem uma retomada muito maior, tem cilindro maior, e uma máquina de 40 quilos, você provavelmente, no caso dele, ele vai conseguir atender essa demanda que ele está esperando lá, vai quase dobrar o faturamento com um equipamento mais barato. Um equipamento que tem um investimento menor. É um equipamento robusto também, mas com investimento menor. 435 hoje tem um investimento de 35 mil reais. 34.990, com entrada de 14 mil reais. Enfim, o resto joga para o boleto, para a própria loja pagar. Então, assim, é fácil, não é difícil começar uma operação com esse equipamento, tá? É fácil, não é difícil. Qualquer pessoa consegue ali aprovar um financiamento, pagar 14 mil reais de entrada e financiar o resto e começar essa operação, tá? Se for uma operação dessa pegada, tá bom? No caso dele, como ele já está ancorado, como ele já está calçado, já tem outras operações, eu iria para uma Taylor usada, tá? Eu compraria uma 713, ou uma das mais antigas, se não achasse, né? Nessa época é mais difícil de achar Taylor para vender, mas você tem 8754, 8756, as Twin, né? Que são mais antigas, mas para essa operação dele, eu iria para uma 713. Eu procuraria uma 713 ou uma 712, Taylor 713 ou Taylor 712 usada para botar nessa operação. Eu acho que eu teria uma capacidade de aumentar esse faturamento muito, tá? Talvez mais que dobrar esse faturamento. Porque com certeza, como ele mesmo disse, né, vocês ouviram aí, ele deve estar perdendo muita venda sim, deve estar deixando dinheiro na mesa, tá bom? Mas é isso. Aí, o que é importante entender aqui? Cada situação é uma situação, né? Então as pessoas perguntam pra gente aqui, Mário, mas que máquina, não sei o quê. Aqui a gente já faz um trabalho diferenciado, né? Que quando você vem para abrir uma loja com a gente indica a máquina de acordo com o seu ponto comercial, mas também a gente considera o seu orçamento. Quanto você tem para investir nessa loja, como você está planejando a parte financeira dessa operação, para entender como você pode começar.
Porque senão, de repente você chega com um ponto, você chega, vou começar uma operação num ponto X, a gente entende que é um ponto com a demanda um pouco maior, e aí se a pessoa não tem orçamento para entrar nesse ponto, para comprar um equipamento mais caro, então a gente vai falar, não dá. Não, tem que dar, entendeu? Tem que pensar, agir com inteligência e com planejamento, mas dá sim. Você ter esse caso mesmo aqui é um exemplo perfeito de que não pode arregar. Não tenho como comprar. Vamos supor no caso dele, se fosse a primeira loja dele, aí ele entra lá, consegue o ponto, aí mas eu não consigo comprar uma Taylor, não consigo comprar uma máquina de alta produção, e aí ele perderia o ponto, perderia a oportunidade? Não, ele foi lá, começou a trabalhar com uma máquina usada, uma ARP Free Multiservice 3, que é uma máquina antiga, de cilindro conjugado e pequeno, e consegue fazer um faturamento médio de R$3.000 por dia. E se ele tivesse falado, não dá, eu não consigo comprar uma Taylor. Não, então é por isso que eu falo, gente, tem que fazer, tem que fazer. Esse negócio de ficar esperando a melhor oportunidade, vou juntar o dinheiro para comprar uma Taylor. Cara, tem que fazer. Quem não faz, não sai do lugar, né? A gente precisa se movimentar. É a movimentação que vai trazer o sucesso, né? Então, voltando aqui, a gente sempre faz esses tipos de análise, tá? O que precisa ser visto? O orçamento de quem vai abrir a loja. Se a pessoa, no caso dele ele já está ancorado, já está calçado, ele já tem como fazer. Se ele quiser comprar uma Taylor usada, ele compra porque ele já está ancorado por outras rendas, certo? No caso de você aí que está me assistindo aqui agora e de repente está pensando em começar, né? Eu quero começar, quero ir para um hipermercado, por exemplo, tá? Quero ir para um lugar que talvez o movimento seja mais ancorado. Melhor opção hoje, 435A, não tem outra, tá? Você tem, para não dizer que não tem outra, a gente tem aqui as máquinas turbo, né? Você pegar J3 Turbo, vai ser um equipamento aí que é um equipamento de 40 kg por hora, não é de cilindro independente, né? Mas é um equipamento de 40 kg por hora com uma retomada muito rápida, também daria para atender aí um movimento desse e conseguir alavancar um faturamento bom, tá? É um equipamento de R$29.000, tá? Mas, por exemplo, pensando nessa situação aqui que o nosso licenciado colocou, a melhor opção seria, para quem não tem muito orçamento, né? Para quem não tem muito orçamento para investir no equipamento, LS 435A, bicilindro, 40 kg por hora, uma retomada rápida, tá? Vai conseguir com certeza até mais que dobrar esse faturamento aí, tá bom? Então, para você que está começando, para você que está pensando, se você está pensando em ir para o hipermercado, Atacadão, Carrefour, qualquer coisa do grupo Carrefour ou do grupo Pão de Açúcar, ou o Açaí também, né? O Açaí, se for hiper, que tem esses movimentos mais alavancados, a melhor opção é o que a gente indica aqui, principalmente para quem está entrando, né, com a gente indica sempre 435A para começar, para quem não tem orçamento. Se a pessoa tem orçamento e já está calçada por outras operações, aí tenta ir para Taylor. Tenta ir para Taylor, nem que seja Taylor usado. Taylor nova, beleza, tá? Taylor nova é 110, 120 mil reais. É um investimento maior até para quem já tem uma grana, né? Então, você pegar 100 pau, você imaginar, você botar 120 mil reais numa Taylor, a gente aqui mesmo tem essa cabeça, né? 120 mil reais, você pensa, 120 mil reais eu abro 2 lojas, pô. Eu abro 2 lojas que, se eu acertar os pontos das 2 ali, me dá 20 mil reais de liquidez por mês. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou meter numa máquina só. Então a gente é inevitável a gente pensar nisso, né? Mas é possível, dá, tá bom? Aí, pensando nisso, você imagina aí que você vai fazer um planejamento dentro do seu orçamento e também imaginando, estudando ali para onde você vai. Que ponto, aonde vai ser a sua loja, aonde vai ser o seu quiosque. Tá? Você tem que ter essa noção de demanda. Mas, voltando aqui mais uma vez, é possível e o que não pode fazer é arregar, entendeu? Esse exemplo é um exemplo claro, né? A gente até falou, vamos fazer um vídeo para mostrar para as pessoas, que esse foi um exemplo claro de uma pessoa que teria desistido se a gente tivesse falado para ela, não, esse ponto aí, pelo amor de Deus, cara, você tem que botar uma Taylor aí. Né? Então, a gente teria perdido a loja, teria perdido uma baita de uma loja boa pra caramba, né? Teria perdido. E não, o cara foi lá, o cara peitou, falou, não, vamos colocar, a gente orientou, o cara começou com a máquina usada mesmo, que ele tinha outro ponto, né? E funcionou e deu certo, e agora ele vai escalar esse negócio, né? Agora ele vai pegar e vai escalar esse negócio, tá bom? Então é isso, espero ter respondido aí a questão, tá bom? Não tem fórmula mágica, não tem resposta certa ou resposta errada.
Tudo tem que ser analisado, cara. Tem que ver sempre. Você perguntar, Mário, o que eu faço? Eu vou pro ponto tal, eu vou pro ponto X, eu vou pro ponto Y, que máquina eu uso? A gente sempre faz aqui uma análise, estuda o ponto da pessoa, vê qual é o orçamento que a pessoa tem, quanto que a pessoa pode investir. A gente acaba fazendo um catado ali, juntando um plano, qual seria o melhor plano possível para essa pessoa começar a alavancar e a ter faturamento, porque ela começa, ela abre a loja, ela vai faturar, ela vai crescer, ela começa a escalar e ela vai crescendo, né? Aí conforme ela vai crescendo, essa questão de comprar equipamento, de investir em outros, investir em luva, investir em aluguel maior, isso vai ficando para trás, tá bom? O difícil mesmo é começar, é a primeira loja, é acertar a primeira loja, é o que a gente sempre falou aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter respondido aí a questão. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, muito obrigado a você que acompanha a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo, isso é muito importante pra gente, pro nosso trabalho, não só aqui, né, na produção do conteúdo, mas também na validação do negócio que a gente faz, né? Na validação que a gente faz do negócio, também esse contato que a gente tem por aqui, pelo Instagram, é muito importante pra gente entender como que o mercado está reagindo, como que as pessoas estão reagindo, tá bom? A esse negócio. Muito obrigado. Curte aí o vídeo, tá? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com quem você acha que de repente pode se interessar pelo nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.